Para vocês o Pedro Diniz, que é jornalista da Folha de São Paulo, um grande parceiro, e eu me coloco como fã, né, dos textos e do trabalho que ele vem desenvolvendo com força dentro da Folha de São Paulo, que sem dúvida nenhuma é um jornal muito importante para o país, como o Brasil, né? Então o Pedro é que vai conduzir essa nossa próxima mesa e vai apresentar então nossos convidados. Pedro, muito obrigada, viu, pela presença. Boa tarde para vocês. Eu queria primeiro só agradecer a Kátia e falar que é muito legal que as pessoas estejam conversando, porque eu participei da primeira reunião do MINC em 2010 em Salvador, que foi a primeira vez que foi discutido política cultural para a moda. E que havia, enfim, vários grupos, Sudeste, Norte, Nordeste, todos separados, enfim, foram formados grupos de estudos e trabalho e não chegou a lugar nenhum. Então é muito legal ver todo mundo conversando aqui, discutindo e querendo saber o que, enfim, que pode ser feito. Primeiro vou chamar a Gabriela Valim, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, do projeto Peri Fashion Week. Gabriela, ela não veio? Não chegou. Então, a Tatiana Pereira, publicitária, semi-socialista e pesquisadora. E o Nilson Mariano Filho e o Alex Santos, da Periferia Inventando Moda. Que é um projeto bem legal, aliás. Eu acho que a gente pode começar primeiro. Não sei se quem está lá na Periferia Inventando Moda, mas é um projeto que é a terceira edição, se não me engano, agora. E a quarta edição, no dia 23 de junho. Vocês querem falar um pouco sobre o evento e o que... Então, boa tarde. Sou Alex Santos, sou estilista e idealizador do Periferia Inventando Moda. Agora, dia 23, a gente está na quarta edição do Periferia Inventando Moda. E esse evento a gente proporciona o lançamento de novos estilistas da periferia, que estão desconhecidos por aí. E a gente pega essas pessoas que estão na periferia para mostrar suas coleções e lançar para as pessoas. E os modelos que vão desfilar são os modelos do projeto, que a gente dá aula lá no Periferia Inventando Moda, que é lá no São Paraisópolis. Eu vou falar um pouquinho como que funcionou o Periferia Inventando Moda, que iniciou em 2014, que eu fui num evento lá no Céu Meninos, onde teve um desfile do João Pimenta junto com o pessoal do São Paulo Fashion Week. E foi cogitado, uma das perguntas que fizeram no evento, porque um evento de grande porte, que é a São Paulo Fashion Week, onde faz parceria com os céus de São Paulo, um evento de grande porte desse não vai para as periferias. Sendo que lá é outro tipo de uma periferia, só que lá é um tipo de classe, não é tipo classe D, igual tipo Paraisópolis. Então aí eu moro lá há mais de 10 anos no Paraisópolis, eu já me formei em design de moda. E eu fico com aquela dúvida na cabeça, por que eu mesmo não faço um evento de moda na minha comunidade? E eu criei esse projeto onde eu posso formar pessoas de Paraisópolis e de outras periferias, dando a oportunidade para elas, em questão à moda, que elas não têm acesso nenhum, as pessoas de periferia não têm acesso às informações de moda, de desfile de moda, como é fotografia, essas coisas. E a gente formar essas pessoas e mostrar que a gente da periferia, a gente sabe um pouco de moda, a gente tem um conhecimento sim. E nesse dia 23 a gente vai levar algumas coleções de alguns estilistas desconhecidos. E uma delas também é da Cíntia, que está aqui, presente, a gente está levando também. Vai ter coleções minhas também, uma coleção minha que estou criando já com o tema de Paraisópolis, que vai ser muito bacana. E está todo mundo convidado para prestigiar o evento. Essa é uma matilha cultural. As edições que a gente tem sempre foi feita no Paraisópolis. Só que dessa vez, a quarta edição vai ser fora de Paraisópolis, já fazendo na Matilha Cultural, na Rego Freitas. É a primeira vez que é feito? É a primeira vez que vai ser fora de Paraisópolis. E existe algum tipo de incentivo? Não, nenhum. A gente não tem patrocínio nenhum, incentivo nenhum. Então é tudo a gente mesmo com força e fé que a gente está fazendo as coisas. Estamos pedindo uma força aqui, né? Sim, sim. E de que forma, enfim, eu acompanho o trabalho da São Paulo Fashion Week há muito tempo com os céus. E qual é a representatividade de um evento grande como a São Paulo Fashion Week dentro da periferia e dentro dessas comunidades? Existe algum tipo de
de resposta social, ou enfim, alguma resposta para vocês desse projeto de inclusão que existe? Então, a periferia mesmo não tem acesso nenhum à informação de moda. E se você leva um desfile, tipo, foi do João Pimenta é uma alfaiataria, você vai levar a primeira informação de alfaiataria para o pessoal que não tem conhecimento nenhum. Só que você leva para um público que foi em São Bernardo. Em São Bernardo, o público lá tem a periferia, só que o público que assistiu o evento foi adolescente de escola. Não foi chamado o público das faculdades. Então, eu fui testando na minha faculdade. Tinha pouca gente de faculdade, tinha mais gente de ensino médio, ensino fundamental para assistir um desfile. Só que eles não têm o conhecimento de um desfile, eles vão ver que é um show, mas não vai ter o conhecimento, vai apropriar aquilo como um desfile de moda. E a gente levando para o pessoal de periferia mesmo, que tem aquela baixa renda, onde eles não têm nenhum conhecimento nenhum, eles vão ver aquilo, vão ficar admirados por ver um desfile daquele, é gratificante você levar essa informação para eles. E como eu moro lá dentro, eu fiquei com necessidade mesmo de levar alguma coisa para eles. Até no São Paulo Fashion, porque eu não tenho, eu não consigo entrar lá dentro, tem que conseguir convite. Convite com as marcas de cada desfile. É difícil o acesso. Ninguém tem acesso. Até para mim que é difícil, até mesmo para gente que é faculdade de moda, é difícil entrar no São Paulo Fashion para assistir os desfiles. E qual a relevância de um evento de moda para a periferia? Assim, prático? Na prática, o que é autoestima? Então, o nosso projeto estava muito com autoestima mesmo. Então a gente forma os modelos da periferia, onde eles são... As pessoas são muito enganadas, os modelos que vai numa agência, a gente só quer saber do dinheiro para comprar, só fazer o booking. Só que eles não fazem trabalho nenhum. Então aquele sonho fica meio morto. Então se você ativar novamente esse sonho de eu posso desfilar, eu posso ser modelo, é gratificante demais. Você tira uma pessoa de um certo ponto e transforma ela de novo. Ela podia estar fazendo alguma coisa errada, só que você transforma aquela pessoa, tira de um determinado ponto e deixa ela protagonizar o momento dela. Isso é muito gratificante. E isso, você quer acrescentar alguma coisa do projeto? Boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer a Kátia pelo convite. É uma honra estar aqui, falar nessa casa. Eu sou formado aqui na PUC, então para mim é muito bom voltar aqui. Eu sou psicólogo de formação. Sou diretor executivo do Periferia Inventando Moda. Estou com o Alex desde o começo da empreitada. E complementando o que ele disse, e a sua pergunta, né, sobre o impacto de um projeto, tem um nome projeto, né, São Paulo Fashion Week no céu. E, assim, eu acho louvável, essa é uma perspectiva inicial do Periferia Inventando Moda, né, você produzir esses eventos de moda na periferia. E aí quando a gente reflete, por exemplo, no desfile do João Pimenta, no céu, ótimo, é muito legal, é bacana. Você, mesmo que as pessoas não saibam nada, mesmo que sejam crianças, adolescentes, é legal. Mas é legal do ponto de vista do espetáculo. Tem um certo limite, tem um certo recorte do aproveitamento que você pode ter. Então, ok, se as pessoas não têm acesso a São Paulo Fashion Week, levar a São Paulo Fashion Week até as pessoas mais pobres, ok, é legal, elas vão poder consumir. Mas elas vão consumir apenas a parte espetáculo dessa iniciativa. O Periferia Inventando Moda, ele quer ir um pouco mais além. Ele quer produzir um espetáculo, né, o fashion show, como se diz, né, a moda enquanto show, mas quer, para isso, inserir as pessoas da periferia e da comunidade na produção do evento. E aí fica muito mais legal. Né? Se esses modelos, os modelos que vão desfilar são da comunidade, se os maquiadores e os cabeleireiros. E como o Beto disse sobre o mundo mix, o Periferia Inventando Moda ele é algo muito intuitivo. Né? Você fala com a Kátia, pessoas às vezes perguntam, mas o que é que vocês fazem? Vocês dão oficinas? Vocês fazem evento? A gente faz tudo. Oficinas de moda, oficinas de modelo, oficinas de criação, a gente também faz os eventos. Para promover justamente esse movimento de moda que existe na periferia. E o mundo mix está aí para provar que esse movimento não é novo. Boa parte do movimento clubber, eu brinco lá na minha quebrada, as Guixamano, quer dizer, tem um monte de tribos na periferia que precisam de expressão. Né? E a Periferia Inventando Moda dá um pouco de expressão nesses movimentos. Então a ideia não a moda como espetáculo, mas a produção de moda e tudo o que ela envolve como um grande celeiro para capacitação profissional.
Né? O Alex disse, alguém pode estar fazendo alguma coisa errada e de repente se descobre como um possível modelo, maquiador ou cabeleireiro, fazendo alguma coisa errada como sendo operador de telemarketing, por exemplo. Né? Que é a perspectiva econômica das pessoas da favela. O que ela vai ser? Ela vai ser operadora de telemarketing, ou ela vai ser vendedora numa loja e vai trabalhar de domingo a domingo. Outro dia eu estava no shopping Campo Limpo, saí para fumar um cigarro e tinha uma menina falando para outra, eu estou há 2 meses sem tirar férias, sem tirar uma folga. Imagina, ir numa loja de shopping, de periferia, você ficar 2 meses sem uma puta de uma folga, não é vida, desculpa, isso é coisa errada. Então, quando você descobre que você pode ser modelo, que você pode ganhar dinheiro sendo bonito, olha que coisa legal, tem um monte de gente bonita na periferia. Ser modelo não é algo muito difícil, requer um pouco de treinamento, alguns contatos para receber essas pessoas nos eventos, mas é uma carreira possível, é uma possibilidade profissional possível, que vai tirar a pessoa do horizonte que ela tem. E a gente trabalha com pessoas com um horizonte muito limitado, porque o irmão é operador de telemarketing, a irmã é empregada doméstica, e é isso. Então o Periferia Inventando Moda, nesse movimento, nesse processo de produzir oficinas e de produzir eventos, está descobrindo que você pode dar um pouco mais de futuro, acho muito pretensioso, mas um pouco mais de horizonte. Né? Você pode ser modelo, você pode ser maquiador, você pode ser cabeleireiro, tem um monte de maquiador e cabeleireiro na periferia. Né? Vamos qualificar essas pessoas, vamos criar uma rede de contatos. Olha, você vai maquiar o desfile de não sei quem, e aí a pessoa já faz um monte de contatos. Né? A moda movimenta muito dinheiro. Então a gente fala um monte de coisa aqui, né? Uma coisa sempre vai puxando uma coisa. A professora Andréa falou, né? Entre o ideal de uma cooperativa e o conflito, né? Os ideais de uma cooperativa com as necessidades e as imposições do mercado. E no meio disso tem a cadeia produtiva, que precisa ser revista. Você dizer, putz, o Periferia Inventando Moda trabalha justamente nessa cadeia, qualificando pessoas e jogando pessoas com qualificação para esse mercado. Então a moda, ela mobiliza, né, um monte de coisa, e não só o high fashion, mas esta moda. É muito legal uma perspectiva. O psicólogo é tudo meio maluco. Né? Eu cheguei aqui para o fórum de moda e achei que ia ter um monte de gente bem vestida, porque é o fórum de moda. Não, estamos todos com roupa casual. Né? A gente não veio vestido para o fórum de moda como a gente iria vestido para São Paulo Fashion Week, se é que a gente vai vestido de alguma coisa para São Paulo Fashion Week, a gente vai. Quer dizer, essa moda que movimenta muito, não é a moda que veste a maioria. Não é a moda que nós vestimos, pelo menos não no nosso dia a dia. Então, a moda movimenta milhões lá para alguns poucos, é sempre aquela coisa do capitalismo, né? Quer dizer, um pouquinho de gente movimenta um monte de dinheiro. Mas tem essa moda que a gente consome, que a gente produz, porque tem um monte de produtor de moda aqui dentro, esta moda, que eu chamo de marginal, e meus colegas brigam comigo, não é marginal, porque marginal é um nome feio, não sei o quê. Mas marginal porque está na margem, a gente está ali na beirada. Ela também movimenta bastante recurso humano e bastante dinheiro, e o Periferia Inventando Moda, ele quer criar uma rede aí, quer ser mais um fio nessa rede, porque ela é uma economia, ela não é informal, mas ela não é formal, ela funciona de um modo muito fluido. Talvez alguns economistas deviam se debruçar sobre, né, este mercado marginal de moda, que movimenta muita gente, que movimenta muito dinheiro, e no qual é difícil, né? Este fórum, ele é um espaço para colocar essas pessoas em contato, e gente que faz coisas diferentes, pensando coisas diferentes. Pode exemplificar como é essa cadeia que gira? Tem dinheiro lá dentro. Um exemplo prático. Não, então, se você, por exemplo, vamos pensar no Paraisópolis, você tem um monte de cabeleireiros lá. Né? Então, se eu pensar no periferia, eu posso qualificar esses cabeleireiros para ele não ser mais um salãozinho a mais, porque de repente esse cara vai falir, não sei o quê, ou ele vai ficar indo de salão em salão. Então, quer dizer, você tem alguém ali, ou o menino do Mete Amarra, que faz camisetas, por exemplo. Então, você criar uma rede onde você mostra o trabalho dessas pessoas, qualifica o trabalho dessas pessoas. A gente está trabalhando com moda, a gente está mexendo com bastante gente, sem tocar na moda high fashion que faz a São Paulo Fashion Week, por exemplo. A gente está num movimento totalmente outro da moda, e tem muito mais a ver com o que a gente faz, com o que a gente veste. Então é muito legal saber que existe essa diversidade no mundo da moda, e eu preferia mais uma alternativa. Tudo isso para responder o impacto de tudo. É muito curioso. Então não é tentar se incluir dentro de um sistema de moda que já existe, sim, trabalhar com o que existe na periferia e não necessariamente. Existe uma separação entre
sabe, o ideal do evento. Não é simplesmente se incluir no mercado de moda paulista ou nacional, como ele é do high fashion, que você mesmo pontuou, de ainda ficar à margem e trabalhar eu acho que a gente prefere ficar à margem. Sim, é um voto. Por isso que eu gosto da ideia da moda marginal. Porque a gente já, como postulado, quer estar fora. Porque tem que ser. Por exemplo, eu não vou querer jamais cobrar ingresso do Periferia Metal Moda ou distribuir convite. Não. Vocês podem brigar na porta. Eu vou adorar se não couber todo mundo dentro. Mas não foi porque eu quis. Por mim entrava todo mundo e não pagava. Eu acho revoltante, aviltante você ter que implorar por convite para entrar na nossa própria faixa. Isso é revoltante, isso é humilhante. Eu tento não fazer isso. Se o convite cai na minha mão, eu vou. Se não cair, eu não vou lamber o saco de ninguém para entrar, porque eu não consumo aquilo. Eu vou só pagar de bonito, eu não vou. Sendo que moda, como eu a entendo, e moda é um conceito muito difícil de pontuar, mexe com a vida das pessoas sem eu precisar ir lá. Nada contra essa própria faixa. Eu acho muito legal, tem que ter mesmo, não sei o quê, mas não é para mim. Então, de birra, eu também vou fazer que o Periferia Metal Moda vai ser, tipo, não, a gente não compete, a gente está fazendo, tipo, outra coisa, é um outro movimento. Não está funcionando, quer pegar o outro. Oi. Boa tarde. Bom, queria agradecer a Kátia pelo convite, a professora Ana Cláudia, e dizer que para mim é um prazer enorme estar aqui com o Alex e com o Wilson. Eu acompanho o trabalho deles de longe, não conheço vocês pessoalmente, mas assim, eu não sou da área de moda, eu nasci aqui em São Paulo, morei no sertão da Bahia e voltei na época da faculdade. E uma das coisas que mais me impressionou é que o paulistano médio, ele não atravessa a cidade, né? Então eu começo a minha fala a partir das margens também. Para quem vem de fora, eu acho que muitos se impressionam, porque num primeiro momento você não mora na região central da cidade e quem mora na região central não costuma percorrer o todo, né? E quem está na região periférica atravessa essa cidade, existe um atravessamento. Eu me formei em propaganda e o universo da publicidade ele é bastante vazio, né? Ele é vazio desse entendimento do todo da sociedade, né? Você olha de uma posição muito privilegiada e uma posição central e você cria uma comunicação para o outro a partir do seu próprio olhar, achando que entende o viver e o olhar desse outro, né? Eu trabalho até hoje em agência, sou redatora, mas eu fui tentar procurar outras coisas que me fizessem entender essa grande Babilônia que a gente vive e essa relação entre as pessoas. Eu fiz aí uma pós em moda na Santa Marcelina e naquela época eu frequentava muito os bailes do Rio e a minha monografia na época foi sobre o Comando Vermelho e a estética, enfim, a moda, essa sociedade de consumo que a gente tem, que cria para o desejo e poucos podem efetivamente ter. E é muito interessante porque na comunicação a gente tem, existia uma cultura, até muito recentemente no Brasil, de que as coisas, as criações para o público de menor poder aquisitivo precisariam ser necessariamente feias, né? Era um senso geral. Então, por exemplo, folheteria de supermercado, se você pega de um lugar de alto poder aquisitivo ou um supermercado popular, elas diferem muito. Design de produto, o carro popular, o carro de luxo, moda. Então, existia um entendimento errado no Brasil e extremamente elitista de que o público de menor poder aquisitivo, ou numa linguagem mais simples, o pobre, não gostaria das coisas bonitas, não gostaria das coisas bem feitas, que é um olhar extremamente arrogante e cruel, né? E que felizmente nos últimos anos, por que eu não posso ter um carro bonito só porque ele é popular? Porque a loja que eu frequento não pode ter uma vitrine tão bem feita como a outra, né? E no sistema midiático, né, esse destinador achava que entendia o outro, como querendo essa comunicação poluída ou não necessariamente bem feita. E aí, depois de alguns anos, eu
essa aqui também é a minha segunda casa, tive o prazer de fazer o mestrado aqui com a professora Ana Cláudia, e no programa de comunicação e semiótica, e aí eu frequentava muito os jogos de futebol de várzea. Então, assim, eu acho que o que você diz do marginal, do estar à margem, é uma verdade. Você está à margem espacialmente na cidade e você está à margem também da produção do que é feito na cidade. Você não é inserido, você não é convidado. Se a gente olhar na moda, por exemplo, vários movimentos que vieram da margem foram absorvidos pelos grandes criadores, né? A história da moda então, aí você tem a moda punk, a moda do rap, a moda do skatista, só que você traz o produto da criação, a ideia criativa para esse grande sistema, e você não traz as pessoas, você não traz a origem do movimento. Então, aqueles que originalmente se uniram, tiveram a criação conceitual, aquele lifestyle de verdade, não por uma pose, mas porque aquilo era a maneira dessas pessoas existirem, elas não são convidadas a fazer parte desse grande sistema onde gira o dinheiro, onde gira o conhecimento, a troca de favores, de uma certa forma, né? Então, o sistema ele ainda é bastante excludente. Nos últimos anos, eu acho que tem havido uma certa esperança maior, não só por iniciativas de economia criativa, solidária, ou a de vocês, que é demais, assim, é realmente louvável, não só pela índole do que move isso, mas pelo que provoca, né, em uma região, na vida das pessoas, individualmente e coletivamente. E dois desses caminhos que eu acho muito legais, que seriam válidos de apontar, o primeiro é o maior acesso ao nível superior que as pessoas têm hoje, independente de partidos políticos ou gestores. O fato de existirem mais instituições universitárias e de mais pessoas poderem se graduar para além de um curso técnico e de poucas instituições universitárias, você tem mais campos de faculdade, mais regiões da cidade, programas de acesso à educação de ensino superior. Isso permite que mais pessoas possam construir realmente uma economia de moda diferente, inteligente, que inclua novos pensamentos, que inclua outras pessoas que não aquelas que provavelmente já tiveram acesso maior desde uma primeira idade. E a segunda grande esperança que eu acho é a tecnologia, né? Não só os nossos mobiles, os nossos devices digitais, que hoje você não precisa necessariamente estar dentro do desfile, mas você não precisa pagar R$19 numa revista de moda, mas você pode acessar por um Wi-Fi os bastidores do desfile, ou ver o que pessoas que você respeita estão comentando ou criando, pessoas do mundo inteiro, né? A gente não fica mais restrito ao nosso próprio país. E a tecnologia, que em breve, imagino, possa nos ajudar, por exemplo, impressoras 3D, tecnologias vestíveis, que ainda não são acessíveis, mas que no futuro próximo nós possamos criar nossa moda dentro de casa, né? Você desinstitucionaliza uma criação e você traz ela não só para a comunidade, mas para o seu próprio ambiente doméstico, né? Então eu acho assim que é uma questão super importante a exclusão desse centro de poder em vários sentidos, e na moda eu acho que isso é impressionante, não só ficar de fora do desfile, mas a briga para entrar talvez numa equipe criativa de grandes marcas, um certo quem conhece quem para você poder transitar nesse mundo. E eu acho que as coisas tendem talvez por essa rede cada vez mais horizontal, espero, mais pessoas, o poder vai se descentralizando e mais pessoas possam construir juntas um novo olhar para a moda, né? Eu queria pontuar duas coisas que a professora falou aqui que eu acho muito relevante. Primeiro, essa distinção que havia entre o que é para pobre e pode ser feio.
E na cultura o Brasil é muito impregnado, uma parte porque é um país que para a periferia, voltando, um país periférico, um país, na minha época era subdesenvolvido, acho que essa nomenclatura já mudou um pouco. Agora, como é que chama? Somos emergentes, né? Então, um pouco porque nós somos um país pobre e um pouco porque nós somos um país cristão, impregnado por uma cultura de assistencialismo. Não é boa nem ruim, é uma cultura. Dentro dessa cultura, às vezes você faz um projeto social e você faz de qualquer jeito, ou faz, sabe, porque é para pobre eu posso ir lá e fazer de qualquer jeito. E aí a gente começou a brincar de fazer moda na periferia, inventar moda na periferia, então vamos fazer um desfile, e os modelos todos se animaram, eu tinha lá 40, 50 modelos todos animados para fazer um desfile. Eu falei, não pode ser admitido. Eu não vou fazer para enganar. Eu não vou fazer de qualquer jeito. Tem que ser do caralho. Você tem que gostar, você tem que se sentir na São Paulo Fashion Week. Tem que ser assim, tem que ser de verdade. Se eu estou dizendo para a pessoa que ela pode acreditar nisso que eu estou falando, e eu tenho que ser muito honesto por uma questão ética, e acho que a ética, uma outra coisa que você falou, né, de quem conhece quem, a gente podia fazer um fórum sobre ética no mundo da moda. Acho essa uma questão espinhosa e importantíssima. Então, eu acho que temos, né, ética no sentido do mores mesmo, né, do como se comportar um com o outro. Né? E nós temos aí éticas profissionais, éticas econômicas dentro da moda que precisam ser pontuadas. Todo mundo sabe que para cada um isso aperta de um jeito. Mas então, porque é para pobre, não pode ser feio, não pode ser de qualquer jeito. Então a gente quer fazer de verdade. Aí eu tenho lá no Paraíso, porque, gente, tem um monte de gente bonita lá, tem um monte de gente linda, linda mesmo, de verdade. Mas o que acontece? O povo tudo tem 1,70 m de altura. É muito difícil achar alguém com 1,80 m. Gente, eu não vou conseguir colocar esse cara numa São Paulo Fashion Week. Não vai. Eu falei, então eu tenho mais um ponto de paralelismo e não de encontro com o high fashion. Se eu quiser inserir esse modelo de 1,70 m num evento de moda, eu tenho que fazer esse evento de moda para ele. Eu. Porque não vai ter, o outro não vai colocar. Muito difícil. A gente consegue. Tem alguns modelos nossos, tem as meninas do Afro com blacks lindos, tal, a gente já lançou várias, tá? Mas essas conseguem, tem 1,80 m e aí vão. As que não tem, estão lá, né, conseguem uma coisa ou outra. E a gente tem que criar essa demanda. Nós criamos demanda para nós mesmos, para entregar os nossos modelos, para dar visibilidade para eles. A gente faz, eu topo fazer, a gente faz. Se a gente está vindo para o centro agora, fazer um evento aqui e tal, estou glamouroso para eles. É para eles, não é para mim, eu faço para eles. Para cada um deles. Eu lembro de fazer para vocês. É a primeira vez que sai do Paraisópolis. Tinham várias questões para fazer esse movimento, e já que a gente está falando de moda e periferia, porque assim, o movimento nasce lá. Então, putz, é mó legal você... Porque um dos objetivos do projeto é difundir a cultura de moda para a periferia. Se eu tiro o evento da favela, eu já estou indo contra este objetivo. Né? Porque aí está perto da mãe, não sei o quê. No começo, os modelos tinham vergonha. O primeiro evento foi nenhuma mãe, lá porque tinham vergonha. A gente fazia editorial, aí não vamos tirar foto lá porque é perto da minha casa. Eles ainda tinham vergonha. Né? Essa questão da inserção da moda e do impacto da moda na comunidade. E como isso vai mexendo com autoestima, vai tocando pontos sensíveis lá dentro, até que isso vai, agora fala psicólogo, até que isso vai aflorando e a pessoa quer mesmo aparecer e muda o cabelo, e aí se veste de outro jeito, e se coloca de outra forma. Aí chama mãe, irmão, namorado, namorada, e aí vai todo mundo. Tirar isso da periferia é meio problemático nesse sentido, mas eu estou atuando também na inclusão social porque eles adoram fazer evento fora, porque também eles querem desfilar no centro. Eles querem sair de lá e vir para o centro. Então, a nossa ideia é talvez fazer uma edição no centro e uma edição na favela, para poder atender esses dois movimentos, essas duas demandas. Demandas que vão aparecendo ao longo do projeto, que é muito intuitivo. Mas então isso, não é porque é para pobre que a gente vai fazer de qualquer jeito, e eu acho que é uma marca que a gente tem que imprimir quando fala de moda e inclusão social. Não vamos fazer porcaria porque é feio. Não faz, se for fazer de qualquer jeito, fica em casa, faz outra coisa. Então a gente faz, assim, o nosso esforço é para fazer ser o mais bonito possível. É para virar mesmo um evento de referência no calendário fashion, né, para mostrar os talentos da periferia com todo o glamour que aquilo merece e que precisa para acontecer.
uma outra coisa, eu tento não falar muito, eu não consigo. Você falou das políticas de inserção no ensino superior. Eu fiz psicologia nesta casa e eu fui bolsista do ProUni. E projetos como Periferia Inventando Moda, eu disse isso para um pessoal que a gente deu uma palestra na Ação Educativa. Projetos como Periferia Inventando Moda, projetos de moda e inclusão social, eles atuam muito num refinamento de políticas públicas mais massificantes e que são importantes. O acesso ao ensino superior é algo louvável e necessário. Por mais que você seja, por exemplo, dá para a gente falar um monte de coisas sobre política de cotas, mas por mais que a gente possa falar um monte de coisas, eu tenho mesmo vários, eu acho que ela é totalmente necessária, independente dos argumentos, porque precisa, o acesso é necessário. Mesma coisa para a Uni, mesma coisa que as pessoas precisam disso para a universidade. Só que eu esbarro na questão que eu falei. Qual o horizonte da pessoa que está lá na favela? Operador de telemarketing, vendedor de loja. Agora eu posso fazer, o que eu vou fazer na faculdade? Não sabe. Eu vou fazer administração de empresa. Puta falso selfie, você vai fazer qualquer coisa que você não sabe o que fazer. Não foi te dado este horizonte. Projetos de moda, inclusão social, outros projetos que também não têm a ver com moda, eles servem como um refinamento dessas políticas mais massificantes. Elas oferecem horizonte para que essas pessoas que se envolvem com moda possam fazer uma escolha. Se assim elas quiserem, por design de moda, que já tem cursos na área de beleza. Então percebe como você desperta alguma coisa na pessoa, e aí a política mais massificante e mais ampla atende uma demanda que está lá. E ela não vai fazer uma escolha falso selfie, vou escolher qualquer coisa porque agora eu vou entrar, e aí também dá errado, não funciona. Então esses pequenos projetos também servem para dar refinar essa escolha, tornar uma escolha mais autêntica. A ideia é sempre trabalhar com autoestima e autenticidade. A grande dificuldade hoje na moda, na indústria da moda, é unir elos da cadeia, porque eles estão dispersos, principalmente no Brasil, que é todo mundo disperso. Existe um universo periferia em Paraisópolis que possibilita essa troca de experiências e relações e movimenta o ciclo. Aí vocês atingem também outras periferias. Economicamente? Economicamente. A gente pergunta isso porque, por exemplo, recentemente, desculpa, eu esqueci do detalhe, no Grajaú tem um grupo de meninos que agora lançou uma revista, que chama Perifa. Recebi um exemplar agora. E é exatamente isso que você está falando. Assim, são 325 mil pessoas que moram no Grajaú. E aquela periferia se uniu e está fazendo, enfim, eventos de moda, revista. Existe uma conversa de unir esses elos na periferia ou é restrito para Paraisópolis e pretende ser restrito para Paraisópolis? Então, o projeto começou como Paraisópolis Inventando Moda. Né? E aí começou logo, você falou do Grajaú, veio bastante gente do Grajaú, por exemplo, para as oficinas de modelo e tal, e aí começou Silmeira. Mas o projeto do Paraisópolis Inventando Moda, por que está vindo gente do Grajaú? Mais um dilema ético. Eu falei, putz, mas eu vou barrar porque a pessoa não é daquela região? Eu estou incluindo ou estou excluindo? Então vamos trabalhar com quem é do Paraisópolis e do entorno. Aí a gente assumiu o nome Periferia Inventando Moda. Para esse evento a gente está chamando estilistas da cidade toda, porque a periferia não é monopólio nem em Paraisópolis nem na Zona Sul. Temos aqui unir forças com... Então, aos poucos, o projeto também é novo. Eu tenho, na minha fantasia, na minha formação, a ideia do trabalho em redes. Tem o pessoal do Senac agora que está fazendo um mapeamento lá também, na Zona Sul e no Paraisópolis. A ideia, com o andar da carruagem, e essa nova edição que está trazendo estilistas já de diversas regiões, a nossa participação no fórum aqui também é muito importante para costurar essas redes. A nossa ideia é fazer essa costura. Tem tecido, tem linha para a gente costurar isso. Mas também não é simples. Né? Em moda as coisas nunca são muito simples. Porque também moda mexe muito com questões narcísicas, muito fortes. Então é difícil também. Cooperação em moda é um outro tema bom também. Né? Moda e cooperação. É difícil juntar pessoas que falem a mesma linguagem, que queiram trabalhar juntos. Colocar 2, 3 estilistas para trabalhar juntos, às vezes é muito complicado. E marcas, porque tem questão de concorrência, tem questão de, o seu estilo não bate com o meu, a minha linguagem é diferente da sua, mas isso aqui. Mas ainda assim eu acho que tem. E a nossa ideia, no
futuro breve é trabalhar em rede, assim, coordenar mais gente, porque não dá para fazer sozinho e não dá para... Se você começa um movimento, ele também não vai ficar fechado. Você vê, a gente teve que ir para o centro agora. Então não dá para ficar restrito a uma comunidade. E se fica, acho que começa, ao invés de incluir, começa a excluir também, porque fica muito panela, fica muito fechado. Então a ideia é de Paraisópolis para o mundo. Não, primeiro eu queria só dizer que é muito interessante esse movimento no sentido quase que contrário, né, do que é normalmente destinado, né, do centro para a periferia. Eu acho extremamente interessante trazer essa criação, além de continuar lá, trazer para cá, para ver esse diálogo, né, já que Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé, então eu acho super importante trazer para o centro mesmo, para o centro do olhar, para o centro da discussão, outras criações do Paraisópolis, de outras regiões da cidade. E eu lembrei que, também vou fazer um paralelo talvez grosseiro aqui, mas que talvez possa ilustrar esse exemplo da rede, né? Como eu pesquisei muito, trabalhei no futebol de várzea, ele tinha um grande campeonato que era a Copa Kaiser. E a Copa Kaiser, ela basicamente são times varzianos, então hoje eles estão, a maioria, localizados, né, no que a gente chama da periferia, né, dessas margens da cidade, e eles conseguem fazer, mesmo os times quando não estão num grande campeonato, por exemplo, a própria Copa da Paz, no Paraisópolis, você consegue integrar essas diferentes regiões da cidade que têm ali uma vivência comum, um interesse comum. Lógico que no caso de times, você trazer um time da leste, da norte, talvez seja mais fácil do que criadores, porque a criação ela envolve ego, envolve a colocação do eu naquilo, e nem sempre é fácil você ceder a sua ideia criativa ou tudo aquilo que você gostaria de executar para que outros possam coabitar numa mesma criação. Mas eu acho que é um olhar bastante possível essa rede, né, de criadores ou de realizadores, produtores, maquiadores, modelos, né, que circulam aí, que podem, com a ajuda de outra tecnologia ou desses projetos que se atravessam e se encontram, né, construir uma costura, esse tecido maior, né, de um grande bordado, talvez, né. Por isso a ideia de um evento. Um evento é legal porque num evento você consegue juntar mais gente. É difícil ainda, mas é mais fácil do que às vezes você colocar cabeças diferentes para criar alguma coisa. Num evento você consegue misturar mais fácil. Aqui tem o Peri Fashion Week, né, que não veio. A Gabriela tá por aqui? Não, ela não chegou, né? Gabriela Valim? Não? Não veio. Porque, bom, um dos professores da USP, eu esqueci o nome dele. Qual o nome, Kátia? Gilson, o Gilson, professor da USP, que criou um projeto chamado Peri Fashion Week, que é exatamente uma semana de moda com, não sei se você conhece o projeto. Ele ainda é bem embrionário. Mais ou menos, ele está bem no início, então ele citou a gente para a gente até participar, mas entrou em contato. Eles estão planejando. Estão planejando, está bem no início ainda, está bem cru. Que é mais ou menos essa proposta, né? Posso abrir para perguntas? Não, pode abrir, pode. Eu só queria mostrar uma coisa antes das perguntas, já que a gente está falando do Paraisópolis, mostrar a camiseta do Palmeirinha do Paraisópolis, que eu acho incrível, enquanto até um olhar de moda, como existe essa criação maravilhosa, que eu tenho muito orgulho de exibir a minha, personalizada. Então, assim, como mesmo num olhar mais simples, é possível você ter essa criação de uma identidade que diz de você, se eu circular com isso pela cidade inteira, eu estou dizendo de onde eu vim e o que eu sou, né? Então eu acho fantástico nessas pequenas criações como é possível se colocar nesse grande todo que é São Paulo. Vou deixar ela aqui bem bonita. Deixa a gente passar. Tá bom. Exatamente, a Carol já está com o Alô? microfone. Oi, boa tarde. Eu sou aluno aqui da pós-graduação em comunicação e também sou pesquisador, e a minha especialidade profissional é pesquisa de condições
de trabalho e impactos sociais e ambientais em cadeias produtivas. Né? Então, eu fico pensando assim num tema que talvez fuja um pouco, mas que eu gostaria de ouvir um pouco a opinião de vocês. A indústria, a cadeia produtiva do vestuário e da moda, ela está fundada em grande medida na violência. Né? Ontem saiu a reportagem da modelo que come 3 maçãs por dia, né? Isso está no jornal. Mas o ponto que me interessa não é esse aspecto da violência, é a questão da produção mesmo. Né? Desde janeiro, eu, junto com uma equipe de pesquisadores, eu estou viajando pelo Brasil, conhecendo algumas oficinas de costura, né? E vendo a condição de trabalho que é não só típica do Brasil, mas do mundo todo, né? Em que você tem mulheres numa situação de trabalho de 12, 15 horas por dia, costurando, os filhos, as crianças trabalhando, trabalho escravo, esse tema todo. Né? Essa questão, ela acompanha o vestuário, né, ao longo da história. Eu queria ouvir de vocês um pouco qual é a impressão de vocês sobre esse tema, porque, de fato, o desafio que eu me coloco é de tentar entender o porquê que as coisas são assim e o que precisa ser feito para não serem assim. É uma coisa muito fácil. Muito simples. Pode falar, por favor. Então, Qual é a fórmula? Não, eu estou perguntando para vocês qual é a fórmula. Porque é assim e o que precisa fazer para mudar. Eu vou responder coisas que acho que talvez sejam um pouco óbvias. Acho que primeiro, claro, uma fiscalização. O segundo, uma fiscalização maior por parte dos poderes responsáveis. Segundo, uma falta de ética do empresariado, né, uma ética em lidar com outro ser humano que está trabalhando na sua empresa, que não é seu escravo, né? Um estímulo ao consumo excessivo ou um consumismo, né? Talvez uma das coisas, na minha opinião, pessoal, mais cruéis é o fast fashion, né? Tanto cruel ambientalmente, que é você compra incessantemente, então você gasta matérias-primas e produtos para descartá-lo rapidamente, como na própria indústria da moda. Você precisa que pessoas produzam muito rápido e barato para aquilo estar amanhã nas lojas, e então alguém vai ter que varar a noite costurando para aquilo poder acontecer. Então, acho que não é um fator único, é uma sucessão, individualmente você pensar o seu consumo, o empresário pensar o papel dele, esse dono de uma pequena marca ou de uma grande marca, e o poder público. Muitas vezes nós sabemos onde ocorre o erro na cidade, sabemos onde estão as pequenas fábricas ou onde é vendido o produto sem nota fiscal, e ainda assim não só se permite, porque nós como sujeitos não podemos nos isentar da responsabilidade, como nós queremos ir nessas lojas pagar mais barato sem nota fiscal. Então, qual é o nosso papel de sujeito, ajudando indiretamente a patrocinar que algumas pessoas tenham uma subvida para que ou nós nos vistamos bem ou nós paguemos R$19 numa camiseta que o cara que costurou recebeu 11 centavos, né? Acho que eu ia bem nessa linha também. Mais um tema para o assunto ética na moda. Muito embora, se a gente for olhar, por exemplo, no Capital do Marx, ele vai usar os exemplos da produção do linho. Tem até isso porque eu fui professor de história. A ideia dos cercamentos, que você para cercar as ovelhas, não sei o quê, e a questão do capitalismo começa ali, né? Quer dizer, o capitalismo consumista está muito atrelado, desde sua origem, na produção têxtil. A produção têxtil é uma das indústrias mais cruéis de toda a história do capitalismo, e a fundação do capitalismo para o consumo das massas se relaciona umbilicalmente com esta questão do têxtil, da produção têxtil. Desde as caravelas, onde você plantava canha no Rio para fazer as velas. E acho que dentro desta ética tem a ética do consumo
e também a ética, né, da produção para o consumo. Por que uma coleção tem que ser, né, já não é mais uma temporada? Porque quantas cápsulas ali uma grande marca faz para ser consumida em 20, 30 dias? Então você tem que produzir em 2, 3 dias uma coleção enorme. Em que condições? Né? Precisa? Nesse sentido, periferia inventando moda, né, quando a gente trabalha muito com upcycling, com customização, e o que a professora falou, né, quer dizer, num dado momento, eu vou voltar lá para as nossas origens e eu mesmo vou produzir a roupa que eu visto. No sentido disso, nessa fase inicial, né, quer dizer, num movimento de... Tem uma professora, que foi minha professora aqui na PUC de Sociologia, a professora Carla, que também trabalha num projetozinho de moda, de costura criativa, de customização, em que a ideia é ensinar as pessoas a reformarem suas roupas, né, para você fazer, e aquele prazer de você usar uma roupa que você fez, ou que você reutilizou, né? Então, se a moda ela for pautada pela novidade sempre, o tempo todo, a gente vai estar sujeito a esse tipo de humilhação trabalhista. Então, é mais uma questão que perpassa o tema importantíssimo da ética na moda. Tanto a ética da produção quanto a ética do consumo de moda. Digo a mesma coisa que eles. É uma coisa lá em Paraisópolis, que tem agora, sempre tem aquela lojinha de R$10. Que toda roupa, toda ali é tipo R$10. E as pessoas consomem muito aquilo. Então elas não sabem qual é a valorização daquela peça. De quem se matou noite, de madrugada, fazendo aquela peça. Então, tem que ter a parte de fiscalização mesmo dessas indústrias, porque é muita gente se matando demais para produzir roupa e a pessoa não está sendo valorizada. Então, é uma falta de respeito mesmo, muito grande. Desculpa, qual é o seu nome? Marcos. Max, eu não entendi sua pergunta muito bem. É o sistema da moda. A minha pergunta ela está fundada na violência inerente à produção da confecção e do vestuário. Qual é o caminho que precisa ser seguido para mudar isso? As respostas deles foram bastante interessantes. Eu acho que é um tema até que a gente pode aprofundar. Depois a gente vai pegar o contato de vocês. Essa é a resposta que eu espero de você. Eu não sou estudioso de moda, eu sou um jornalista de moda, mas eu tive a oportunidade de viajar também para alguns lugares recentemente, para um projeto que chama Tramas Brasileiras, que eu estou fazendo lá na Folha, que é viajar para comunidades, enfim, lugares do Brasil onde se produz matéria-prima. E eu acompanhei alguns exemplos, pouquíssimos exemplos, de relação com comércio justo com as pessoas. O do bicho da seda, em Maringá, e o algodão colorido orgânico em João Pessoa com a Natural Cotton Color, que é uma boa notícia, aliás, da C&A nesse momento. Os executivos da C&A da C&A sede holandesa estão na Paraíba para discutir formas de produção ali para, enfim, matéria-prima orgânica e ter uma troca ali com os agricultores, porque lá só funciona sob demanda. É um modelo interessante, é um modelo de agricultura sob demanda. Eles só plantam algodão se houver contrato com as empresas. E é o grande problema que sempre foi exatamente esse, porque a empresa compra a matéria-prima das pessoas. Ela não ajuda essa pessoa a produzir a matéria-prima e já está fechado que vai vender para aquela pessoa. Ela não tem a certeza de que aquilo vai vingar aquela produção deles. Então, eu acho que é um exemplo de comércio justo. Quando eu trabalho escravo de confecções, é muito atrelado, sim, ao fast fashion, mas ele está enraizado em toda a cadeia, no mundo inteiro. Então, assim, não existe uma roupa acessível, do que a gente tem por acessível, que ela tenha sido feita com condições perfeitas. Que hoje a roupa ela é feita no mundo todo, na China, na Índia, no Paquistão, enfim, ela é feita em vários lugares e é acabada em algum lugar. O botão é feito em um lugar, existe um controle. É até controverso a história de não ter o controle sobre quem produz, porque a responsabilidade é, afinal, de quem está vendendo o produto final, na minha ideia, na minha concepção. Mas existem projetos de... Aqui mesmo, teve em São Paulo um projeto de juntar todas essas empresas que foram acusadas
de trabalho escravo e fazer em Americana um núcleo, um polo de confecção só, enfim, com o dinheiro dessas multas. Não foi para frente ainda, por algum motivo. Mas na Índia tem um projeto, tem uma gente chamada G-Star, que é holandesa também. E lá eles mantêm núcleos de comunidades que produzem para eles, eles pagam 50% a mais do valor de mercado, que eles estão num projeto de... Eles foram envolvidos naquele desastre de Rana Plaza, em Bangladesh. Então eles estão envolvidos de tentar modificar a imagem deles e também ajudar de alguma forma com a comunidade local. Então eles têm um núcleo vários núcleos de comunidades lá, com pessoas, com costureiras e oficinas que trabalham para eles. Então, assim, eu acho que um envolvimento maior das marcas com quem faz, eu acho que é importantíssimo e primordial. Assim. A indústria têxtil, ela descarta muita coisa no processo de confecção dela, e isso já está sendo revisto em várias frentes. Enfim, lá em Copenhague, no Fashion Summit, que é o maior congresso de sustentabilidade no mundo, eles estão agora discutindo junto com a Parley, que é um órgão internacional, enfim, de resgate de material plástico dos oceanos, de como isso pode ser aplicado no vestuário. Que não é PET, porque uma coisa, eu acho que alguém falou de PET, fio de PET é pior ainda. Porque se você produz PET para fazer roupa, você está acabando muito mais do que se você estivesse recolhendo aquele PET fazendo uma... Porque existe isso, né? As pessoas estão produzindo PET agora para poder fazer fio de tecidos. Então, são várias coisas incluídas. Eu acho que no Brasil, inclusão social em moda tem muito a ver com o processo de confecção da roupa e dos produtores. Eu acho que é um outro tema de um fórum de como a gente pode criar projetos de incluir pessoas que estão à margem do processo de confecção da roupa, mas que participam dele. A gente nem sabe que participa, mas participa o produtor, o agricultor, porque no Brasil, pouco a gente sabe, a gente tem a melhor seda do mundo, a gente tem os melhores algodões do mundo, a gente tem um monte de coisa quase melhor do mundo, só que pouco a gente sabe, e não existem projetos que incluam essas pessoas dentro enfim, elas serem vistas, né? No fim das contas são invisíveis. E eu falei, mas basicamente é um monte de coisa sobre o que você estava falando. Olha, desculpa, eu não quero monopolizar aqui o evento, tá, gente? Eu posso fazer uma pergunta? Mas, não, tudo bem, eu acho que a gente tem, né, Cátia? Acho que tá bom. Disse que não tem monopolizar, eu me posicionei. Mas você pode continuar. Ah, obrigado. E daí, a gente está fazendo um mapa de atores ligados a essa temática. Então, se alguém tiver uma sugestão ou se alguém quiser estar incluído nesse mapa de atores, depois tem várias pessoas da equipe aqui, vocês podem passar o contato que a gente inclui. Mil perdões. Só um dado de cultura inútil, mas que serve como uma reflexão sobre esse tema. Se você vai a um monastério zen budista, antes da refeição eles fazem uma oração que tem 5 versos. Não me lembro da oração inteira, eu lembro do primeiro verso que diz, também não lembro o número exato, 5.000 e não sei quantos trabalhadores nos trouxeram este alimento. Devemos lembrar como ele chegou até nós. Quer dizer, quando a gente fala de moda ou de gastronomia, né, que são, como diria Platão, elas não são artes, são acessórios, né, a gente não pode esquecer que para chegar no fashion tem toda uma indústria, toda uma cadeia produtiva que precisa ser muito discutida, ligada a necessidades básicas, né? Quer dizer, vestuário e alimentação. E a cadeia produtiva destes dois setores, ela é caótica, ela é uma máquina de moer carne. Então, sempre que a gente fala de moda, eu acho que tem que ter uma luzinha lá no fundo acesa, dizendo a cadeia produtiva da moda, a cadeia têxtil. A gente não pode esquecer, senão a gente vai estar numa coisa de perfumaria que tá, sabe, é o chantilly de um bolo que é meio podre ali dentro, porque, né, a gente está falando aqui do fashion, não sei o quê, mas acho que não pode, essa questão é super importante, a gente não pode esquecer de onde, né, isso partiu e que é uma questão que acompanha a humanidade desde o começo, é uma lembrança boa. Assim. Oi, Alex. Oi. Eu sou Rogério. Você como estilista, pensando o corpo na moda, como que você trabalha o seu processo de criação dentro de uma região tão miscigenada? Então, meu processo criativo varia muito do que eu quero botar na passarela.
Dessa vez, por tantas coisas que aconteceram em Paraisópolis ultimamente, incêndio, tragédias que aconteceram lá dentro, e até mesmo por lance da novela que aconteceu recentemente, eu senti falta, porque assim, eu não participei, o meu projeto não participou da novela. Devia ter um gancho muito importante, mas não teve a participação nenhuma. E eu queria mostrar, de alguma forma, que no Paraisópolis tem a moda pode surgir lá de dentro. Então, dessa vez, a meu processo criativo vai ser partindo lá de dentro. O tema da minha coleção é Forever Paraisópolis. Então, é uma coisa que vamos mostrar que Paraisópolis vai existir para sempre. Lá que tem acesso a cultura, arte. Então, o processo criativo dele vai ser bem baseado mais na arquitetura e também na parte do grafismo. Então, a gente vai botar um grafiteiro que vai pegar as peças prontas e vai grafitar todas as peças para valorizar mesmo o trabalho cultural e de arte lá dentro. Legal, agradeço. Tem a demanda do pessoal que pede, né? Eu acho isso... Eu acompanho um pouco pelas beiradas o processo criativo do Alex, e a gente tem um lugar muito legal no Paraisópolis que chama Bar Mix. É uma baladinha, aliás tem um fervo muito, muito legal na Paraisópolis, com baile funk, não sei o quê, e tem um Bar Mix que as gays tudo vai no Bar Mix. E a gente vai lá, e o pessoal que frequenta o bar pede muito roupa pro Alex, né? E isso afetou bastante o seu né? Quer dizer, existe uma demanda real das pessoas que pedem roupa para você lá dentro. Porque uma coisa que a gente trabalha no PIN, que é o Periferia Imitando Moda, que é aquela coisa de identidade. Uma coisa que as pessoas que moram na periferia não assumem a própria identidade. Que elas têm meio que vergonha de onde elas moram. Então, isso é uma coisa que a gente trabalha dentro da identidade, é resgatar a identidade de cada pessoa lá dentro. Então, se eu apareço vestido igual hoje eu tô, nesse bar, então todo mundo vai ficar... É diferente. Mas, assim, as pessoas que consomem, que têm interesse em consumir a moda, que são o pessoal GLS lá dentro, eles vão parar de ter vergonha de se esconder numa roupa. Eles vão começar a vestir da mesma forma. Então, uma vez eu coloquei trança platinada. E depois eu tirei. 2 semanas depois apareceu 3 pessoas com a mesma trança que a minha. Então, assim, você vai colocando a informação de moda lá dentro. E acaba as pessoas tirando o medo. Se ele pode, eu também posso. Se ele está aqui e ninguém está prejudicando ele, ninguém está falando nada com ele, eu também posso. Então, as pessoas criam essa vontade de sair do armário, de tirar a máscara, de se esconder da periferia e mostrar que eu moro na periferia. E isso é muito importante mesmo, de você fazer moda lá dentro e ver que as pessoas te procuram e querendo consumir o que você faz. Eu me emociono muito com isso, porque, né, quer dizer, a primeira referência, talvez, ou uma das primeiras referências para alguém que vai consumir moda na periferia, seja o Neymar. Se o Neymar usa tênis Nike, eu vou usar o tênis Nike. Produzido nessa cadeia que a gente falou. Se alguém da periferia que compraria o tênis da Nike porque o Neymar usa, e eles compram, viu, gente? Na favela ninguém vai comprar Nike falso, não, ele vai comprar o verdadeiro. Vai se matar para pagar, mas vai comprar o boné de onde eu não pago, gente. Eu compro o roupa barato, o pessoal lá compra. Então eles compram. Eles são muito afetados por essa questão da propaganda. Uma outra discussão também que envolve moda na periferia, né, é a influência da propaganda nesse público e o quanto essas pessoas deixam de comprar coisas necessárias para comprar o boné da John John. Ele vai comprar o boné da John John. Ele vai comprar a porra do iPhone que custa 2 mil, ele vai ter um iPhone. Não vai usar celular ruim. As pessoas, elas compram coisas caras, elas são muito, não vou dizer vítima, não gosto dessa palavra, mas elas são muito suscetíveis a essa questão da propaganda. Então, cada vez que alguém do Paraisópolis não compra o tênis do Neymar, porque o Neymar está usando, mas que usa uma referência do Alex, que é alguém de lá de dentro, e alguém que faz a roupa, eu acho isso já muito louvável. Já é um acréscimo muito grande para a indústria da moda, mesmo que seja pequeno. Um tênis Nike a menos já é algo. Então, posso perguntar agora? Então, Nilo, né? Nilson. Eu quero fazer uma pergunta. Bom, eu sou Maria do Carmo de novo, sou designer de moda e também sou pós-graduada em moda pela Associação Feminina. Atualmente eu sou conselheira participativa municipal e aí eu comecei agora, entrando nesse ambiente político, comecei a ter contato com uma outra realidade. Então eu queria pegar um pouco o gancho
na sua fala, quando você fala assim, é muito difícil colocar 3 estilistas trabalhando junto. Eu que já trabalhei mais de 20 anos dentro da indústria da moda como modelista e estilista, trabalhei em grandes empresas, então eu sei que é muito complicado mesmo os ambientes de trabalho. E aí eu queria também pegar o gancho dele quando ele pede uma resposta com a questão do trabalho escravo, porque assim, eu tenho entrado muito nas comunidades carentes aqui da minha região, Zona Norte de São Paulo, porque eu acho que o Periferia Inventando Moda ele precisa dialogar, eu acho que ele pode dialogar com toda a periferia de São Paulo, igual os coletivos de cultura de moda. Você viu que agora tem esse projeto da Lei de Fomento, Incentivo à Cultura das Periferias, né, dos fazedores de cultura, então poderia fazer esse diálogo. Então, veja bem, como que eu penso que o Periferia Inventando Moda poderia ajudar a transformar esse entorno? Porque assim, nas dificuldades que eu entro nessas comunidades, eu vejo que tem muita costureira isolada, muita bordadeira isolada, muito cortador isolado, muita modelista isolada e muito estilista também isolado. Eu acho que tem que começar a montar APLs, entendeu? Arranjos produtivos locais. Eu acho que o pessoal da moda tem que se unir com esses pequenos fazedores, né, de moda, entendeu? Não deixar as pessoas trabalharem sozinhas, cada uma nas suas casas, porque as casas são muitas vezes insalubres, entendeu? Então começar a trazer, assim, colocar o pessoal nos ambientes assim, mais corretos, mais aconchegantes. E aí que até porque em casa você acaba trabalhando mais do que se você vai trabalhar fora. Né? Pois é, então assim, o pessoal da moda, ele precisa dialogar, mas dialogar de uma maneira assim mais humanizada, trazer informação técnica e criativa para que as pessoas possam estar unidas dentro de um determinado horário, espaço-tempo, mas não sobrecarregando que nem a gente vê dentro da indústria. Aqui na minha região da Zona Norte, por exemplo, por conta da Feira da Madrugada e da região do Brás, a gente tem hoje uma população de bolivianos muito grande, entendeu? A gente recebeu muitos bolivianos. E a gente também tem um descarte muito grande ali, de 30 a 40 toneladas por dia, de resíduos de tecidos, tanto da região do Brás como do Bom Retiro. Então tudo isso é dinheiro, a gente tem que saber aproveitar tudo isso, entendeu? Então eu acho que o Periferia Inventando Moda, ele pode sim se espalhar por todo o entorno periférico da região da Grande São Paulo. Eu acho que tinha que ter fóruns, tinha que dialogar, lá, Parisópolis, lá o pessoal da Zona Sul, o pessoal da Zona Norte, a Zona Oeste. Você começou a falar, a minha primeira ideia foi, vamos fazer um fórum. A gente então, assim, um fórum, agora assim, por exemplo, amanhã a gente vai estar ganhando aqui na Zona Norte uma nova casa de cultura, que vai ser da Vila Guilherme, que é o Casarão, que está reinaugurando amanhã de novo. É um espaço gigantesco, dá para fazer muita coisa. E a gente tem, por exemplo, uma comunidade carente ali, que mora em cima de um córrego, quase 30 anos. Né? Então, assim, sabe que você morar em casa de palafitas, assim, dentro, assim, o que? 8 quilômetros do centro de São Paulo, a gente tem pessoas muito pobres e nem poderia ser considerado periferia, mas é periferia, porque a gente tem um IDH alto lá, porque tem um pessoal também muito rico. Então a gente tem dois extremos muito grandes, muito próximos, entendeu? Então eu acredito assim, a gente tem que começar a trabalhar unido. Esse ponto de o pessoal da moda, da criação não gosta de trabalhar unido, que é difícil unir os estilistas. Eu acho que a gente tem que tirar isso da nossa área, entendeu? Eu acho que a gente tem que se unir. A gente tem que se unir com as costureiras, a gente tem que ensinar, a gente precisa compartilhar as informações, entendeu? E a gente tem que evitar o trabalho sozinho, isolado. Eu acho que tudo que a gente trabalha no coletivo flui melhor, as pessoas ganham mais, e eu acho que o calor humano ajuda também a prosperar. Então, acho que isso daí é E eu acho que vai responder um pouco o que ele está falando, porque eu observo o seguinte, que o que faz o trabalho escravo é a falta de informação. Tanto da parte de quem produz, que fica ali isolado, fazendo serviço de forma insalubre, como também do lado daquele empreendedor que só pensa que enquanto menos ele pagar, mais vantagem ele vai ter. Então quando a gente começa a unir e dialogar os dois lados, olha, a gente vai lá encostar, vamos conversar com ele, vamos melhorar esse preço, entendeu? E vamos negociar para que fique melhor para o outro e para esse, ele vai ter também qualidade no trabalho dele.
né? Então vamos revezar. Será que precisa trabalhar 8, 10 horas? Não daria para, sei lá, trabalhar 6 horas e fazer o curso, fazer uma palestra, fazer uma outra dinâmica e colocar esse serviço para outras pessoas também, assim você consegue alimentar também outras famílias. Então acho que é isso que a gente tem que começar a pensar, entendeu? E acho que isso é pensar fora da caixinha, porque aí você sai desse mainstream, que é de competitividade entre criadores e entre marcas, e você ressalta uma outra coisa que foi falada nessa mesa, que é muito importante, que é a de valorização de toda a cadeia, porque às vezes a modelista e a costureira, elas não são valorizadas no processo, e elas fazem um papel importantíssimo, né? Assim como muita gente ali dentro, e às vezes só o estilista ou só a marca leva os louros de um trabalho onde muita gente colocou a mão, com um trabalho muito sofisticado e de muita dedicação. Então você precisa valorizar de fato toda a cadeia e o trabalho mais coletivo, ao invés de mais individual. Bora pensar no fórum. Olá, eu sou Cris Alberto, sou microempresária na área de moda já há 40 anos. Antes de eu nascer, meus pais já eram. Tenho comércio no Brás, tenho 20 funcionários diretos e, assim, a questão da exploração, de trabalhar com economia solidária, de estudar o Paul Singer dia e noite, é o que a gente fomenta no nosso ateliê, que é um ateliê familiar. Essa é uma questão. A gente fala de trabalhar menos tempo e fazer cursos, né? Eu, como 20 funcionários diretos, e eu levo serviço para as costureiras da comunidade, onde nenhum sujeito vai querer entrar. E aí eu brinco com meu marido, né? Se alguém quiser te pegar, é só olhar o relógio e falar, o fulano vai chegar aqui tal hora. Então, assim, tem muito isso que às vezes o lado da moda não vê. O que eu acho, falando um pouco do que ele falou de exploração, quando você faz moda de verdade, quando você costura, quando você passa 10 horas do seu dia costurando, quando você sabe enfiar uma linha, eu não estou defendendo só costureira, porque eu sou, meu marido é, minha mãe é, enfim, que você não vai explorar. Quando você sabe o que você faz, você não explora. Em segundo lugar, é a questão da periferia que eu venho estudando, né? Parte da minha dissertação de mestrado. Você comentou dos tênis, né? Eu tinha muito essa inquietação, porque eu, desde menina, eu nasci na periferia e moro lá até hoje. Eu não ia para a escola se eu não tivesse o Nike. Eu não ia. Então, meus pais se matavam de trabalhar para comprar o meu Nike. E só depois de muito adulta, assim, de estudar e depois de ter feito 2 graduações, pós-graduação, tá no mestrado, eu fui ler a crônica do Machado de Assis e entender um pouco. Eu não sei se todo mundo é de conhecimento de todo mundo, a crônica que ele fala dos escravos, dos escravizados. Você conhece dos sapatos? Sim. Que um dia após a abolição, as sapatarias ficaram cheias e os escravizados não conseguiam calçar, porque os pés eram achatados, porque eles viviam descalços e não cabiam os sapatos. E eles iam à missa com o sapato pendurado no ombro. Então, assim, eu carrego... E aí, durante um tempo, eu falei, nossa, então eu uso meus tênis, eu sou apaixonada por tênis, independentemente de marca, enfim. Por um tempo eu falei, eu escondo isso porque isso é a minha marca da periferia. Eu falei, não escondo isso porque isso é a marca de onde eu vim realmente, depois que eu fui entender esse texto. Então, assim, a gente pode estar todo roto. Eu, pelo menos na periferia onde eu moro, e o que eu percebo nos meus projetos, no meu Quintal de Cultura e vários outros projetos que eu tenho lá, é que a gente pode estar rasgado, mas o nosso pé está impecável. Então, assim, eu acho que é uma característica que vem daí, aí eu me descobri, eu acho que vem bem dos escravos mesmo, de onde eu venho, e é quase que um orgulho carregar esse tênis impecável, vamos dizer assim. Ele tem uma pergunta ali. Só para acrescentar uma coisa sobre essa história de marcas, eu acho que quando a gente fala de marca, Nike, a gente também tem que analisar o momento que o Brasil está, né, com as marcas, enfim, essa afirmação com o meio da moda. Ainda eu acho que, enfim, tudo bem que a gente comprar um John, comprar um Nike, mas moda é desejo de autoafirmação também, então a gente tem que ter um pouco de cuidado com, às vezes, criticar demais. Porque uma criança quer comprar um Nike, porque essa marca representa muito o imaginário dele ainda. Isso vai durar ainda aqui no Brasil. Não, e é a mesma. A Nike, eu não vou usar a Nike, não, porque vou usar o All-Star, que é mais democrático. É a mesma marca. É a mesma marca. Olá, boa tarde a todos e todas. Sou Roger Florencio, produtor do Arte Plus Brasil e produtor de eventos. Primeiro, para analisar a mesa e a discussão,
Como produtor de eventos, eu acredito que o evento hoje ele é uma nova mídia que vem, a construção e a comunicação, e eu vejo a moda em 2 estágios, né? Acho que muito que girou na discussão foi a cadeia produtiva da moda como mercado, como indústria, mas eu também vejo a moda como uma simbologia cultural, produção de identidades, culturas e afins. E eu vejo entendendo como parte de evento, como um evento, como meio de comunicação, e a moda ela é muito fortemente influenciada pela mídia, né? Quando a gente está falando de marcas, né? Marcas ela vem no sentido de consumo, de você representar algo vestindo aquela marca, você conseguir transmitir um status ou alguma coisa que seja entendível aos olhos da sociedade por pertencer ou possuir aquela marca através da moda. E a minha pergunta vem de como o Periferia Inventando Moda, por ser um evento, por trazer esse engajamento de pessoas, não só de pessoas na parte de consumo, mas também de pessoas na parte de produção. Por isso que eu gosto da questão dos eventos, que ele consegue juntar pessoas com o mesmo interesse, onde o evento produz o mesmo interesse para pessoas de diversas pessoas de interesse em comum, e como o evento consegue e pode modificar a cultura organizacional da produção da moda. Como através dos eventos, eu vejo muita simbologia, os eventos correlatos, né? Periferia Inventando Moda, como o África Publicidade Fashion Week Brasil, essa questão de como, através desse evento de moda, através da organização, de uma nova organização dessa cadeia produtiva, da cadeia de consumo, como a gente consegue interferir nesse grande mercado, nessa grande produção, que não tem só influência interna brasileira, mas também você tem uma colaboração das grandes mídias de massas mundiais e de grandes potências de marcas. A gente acabou de salientar Nike, All Star, Tommy, entre outras marcas que têm um poder e um volume muito maior do que esses acessos de mídias massificadas. Eu gostaria de saber um pouco mais de vocês como a gente consegue trabalhar na moda como uma identidade de pertencimento cultural, para não haver mais essa questão da apropriação. Acho que foi na outra mesa que falou sobre a questão da moda ser apropriada. Ela nasce na periferia, depois ele vai para as grandes indústrias, e a periferia ela fica sucateada, você não leva para as pessoas. Isso a gente teve exemplos na música, você pega o samba, você pega o próprio hip hop, você pega as outras culturas de periferia, né? A gente pode até colocar melhor aqui a periferia que produz a cultura, né? Depois você tem a massificação dela no entorno industrial, mas como a gente consegue transformar esse industrial que atenda às necessidades dessa periferia, ou consiga organizar e ampliar a atuação da periferia dentro do mercado de moda. Eu só vou fazer um olhar aqui que reafirma o que você falou, que é muito interessante. Na publicidade a gente teve 3 grandes fases, vamos dizer assim. Teve uma que você, meados dos anos 50, anunciava o produto e era o produto que se vendia, então era boa enceradeira, era o bom carro. Quanto mais marcas entraram no mercado, o produto já não era capaz de se vender, então você cria o universo da fantasia. Você não compra um Nike porque ele é confortável ou porque seu calcanhar vai sentir menos impacto no chão. Você vende um universo fantasioso. E hoje ele é um desejo de ser globalizado, né? Ele não vem de dentro para fora, ele é de fora para dentro, né? Você olha aquela imagem daquele atleta ou daquela personalidade e você deseja ter aquela vida ou ter aquele estilo, ser como aquilo, né? E eu acho que talvez a coisa mais legal do Periferia Inventando Moda, assim, de um olhar de quem não está lá dentro, é que esse sonho, esse ser, essa fantasia é de dentro para fora. Então eu acho que ele é muito mais autoral, ele diz muito mais. Você não diz, você
Você não precisa se utilizar de algo que está dito para dizer de si e pode criar algo para se dizer. Eu acho que aí tem uma mudança da forma de se expressar, ou de se identificar, ou de se fazer entender aos olhos dos outros e ao seu próprio olhar, né? Porque, em última instância, nos vestimos para nós mesmos e para os outros, mas a partir de um universo muito mais próximo, né? Não um universo globalizado, distante, mas um universo do nosso entorno. E sim, eu acho que a área de evento ela é importantíssima, usando bem uma linguagem de mercado. Nas agências nós temos 3 grandes tipos de agência. A agência que faz a parte de TV, rádio. Hoje em dia temos as agências digitais, que são muito mais recentes, mas faz toda a parte de internet, Facebook, e as agências que a gente chama de BTL, que são de eventos. As agências de evento, elas sempre existiram e sempre vão existir, porque você precisa ter esse estar em contato com as pessoas, né? Nos pontos de venda, nos grandes festivais. Então eu acho que os eventos, eles são essa realização viva do que a sua produção, ou do que a sua marca quer se dizer, né? Eu acho que o evento, você pode fazer um desfile, você pode fazer um show de rock, você pode fazer uma ativação num parque, mas é você colocando essa experiência viva da marca para as pessoas, que aos olhos da marca são o seu consumidor em último grau, né? Eu acho que essa é uma questão interessante porque ela permeia bastante o nosso trabalho, né? Como eu falei, o projeto surge como um evento e ele ainda se afirma como um evento. A gente quer fazer e vamos fazer uma escola de moda, mas ela vem do evento. Porque essa ideia de evento inclusivo, e de um evento inclusivo que trabalhe com movimentos de moda marginal. Veja, outro dia falando com a Kátia, ela falou, mas o PI é o quê? Aí eu disse assim, o PI é um movimento, ou a gente faz parte de um movimento, que é justamente esse movimento de moda marginal, que não é, por exemplo, um evento para promover marcas, embora possa ser, pode promover marcas. É um evento para promover pessoas e um tipo de sociabilidade diferente. Acho que no evento de vocês e no nosso, a gente quer promover um certo tipo de beleza e um certo tipo de pessoa que não costuma aparecer nos outros eventos, né? Que muitas vezes dão mais visibilidade à marca e deixam um pouco as pessoas de lado. Ou onde poucas pessoas aparecem, aquela ideia de modelo cabide, né, para que a roupa apareça, para que a marca apareça. Ok, é um modo de fazer, né? Todo modo de fazer é válido. Desde que não envolva crianças ou animais. Mas assim, o que a gente busca, eu acho, essa ideia de evento de moda inclusiva, é criar um tipo, como o nascimento do mercado Mundo Mix, né? São movimentos de pessoas, então são eventos de pessoas, é um encontro de pessoas. E mais de um modo de fazer do que de um produto. Eu faço moda desse jeito, a gente quer aparecer desse jeito. Às vezes a ideia nasce meio nebulosa, você não tem muito claro. Olha, eu quero fazer um movimento de moda afro, um evento de moda afro, de moda negra. Você tem a ideia, você não sabe ainda como. E ao longo do tempo, periferia foi assim, ao longo do tempo a gente foi refinando. Como poderia ser, que tipo de marca, quem eu vou chamar, como é que vai ser. Porque a gente tem uma ideia de sociabilidade. A gente tem uma ideia de que tipo de pessoa, né, ou quem são as pessoas que eu quero fazer aparecer, que querem aparecer e que precisam aparecer, e que em outros eventos não aparecem. Então eu acho que os eventos de moda inclusiva, eles são eventos que têm no centro pessoas e não produtos. Mas uma discussão interessante no mundo da moda. Uma moda que mostre pessoas e não produtos. Eu vou virar conselheiro da Caixa. Ficar dando pauta. Acho que a gente pode encerrar, porque a continua. Obrigado. Obrigado.